Oi, gente, que saudade de vocês, das nossas aulinhas lá no campus da Unip. Nós vamos continuar falando sobre gestão de risco, mas agora em relação às ferramentas usadas na gestão de qualidade. Então, as ferramentas usadas para mapeamento de risco e para resolução de problemas. Espero que vocês gostem da aula, porque é uma aula muito legal. E se vocês souberem essas ferramentas, vocês com certeza já serão enfermeiros diferenciados no mercado. Beijo, gente, fica comigo. Nessa aula nós vamos falar sobre as ferramentas da qualidade e vamos dividir em duas partes. Primeiro, relacionado às ferramentas de mapeamento de risco e depois as ferramentas usadas para a resolução de problemas. E, gente, para cada ferramenta uma finalidade, ou uma espingarda, ou um pau de macarrão, ou chegar mais tarde, isso aqui deve ser o quê? Não consegui identificar, certo, gente? Cada ferramenta uma finalidade. Em relação agora, então, às ferramentas de mapeamento de risco. A primeira ferramenta de mapeamento de risco, gente, é a FEMEA, tá? Que ela é muito falado também, ela é usada para análise dos modos de falhas e efeitos. E ela tem como objetivo reconhecer e avaliar a potencial falha de um processo e seus respectivos efeitos. Ela também identifica as ações que devem ser tomadas para reduzir ou efetivamente eliminar todas as probabilidades para que essas falhas não ocorram novamente. A FEMEA tem como metodologia 4 variáveis. E cada variável, ela possui as notas de 1 a 3, sendo a 1 a nota mais baixa e a 3 a nota maior, tá? Em relação à probabilidade, a nota 1 é quando não há probabilidade de ocorrer. E a nota 3, que é a máxima, a probabilidade de ocorrer é frequente e quase sempre o processo é iniciado, tá? Em relação à gravidade, a nota 1 geram consequências insignificantes, a nota 2, consequências relevantes, porém contornáveis, e a nota 3 da gravidade, as consequências são relevantes e graves que não podem ser contornáveis. Em relação à abrangência, isso é onde que pode acontecer, se a nota 1 é pontual, é específica a determinada situação. A nota 2 é local, limita-se a uma determinada área. E essa área pode ser um setor, uma ala de internação, um departamento. E a abrangência 3 quer dizer que é sistêmica e pode ocorrer, então, em toda a instituição. E em relação à situação atual, a nota 1, o procedimento atual já possui abordagem plena de controles. A nota 2, existem algumas práticas de prevenção de risco e do dano. E a situação 3, que é a pior, atualmente não há práticas consolidadas para a prevenção do risco e do dano. Então, resumindo, são 4 variáveis que recebem a nota 1 até a nota 3, sendo a nota 1 melhor, né? Quanto menor a pontuação, é melhor a casuística da FEMEA, tá? E quando é 3 é quando já tá, já a probabilidade é grande, as consequências são graves, a abrangência é sistêmica e não há práticas consolidadas para prevenção de risco e de dano. Aí, gente, a gente faz as contas segundo aquelas 4 variáveis e a somatória dos pontos a gente consegue ter uma análise. Se for a nota mínima 4 pontos, quando você dá o ponto 1 para cada uma daquelas 4 variáveis, a nota máxima são 12 pontos, a linha de corte é 7. Se for menos que 7 é bom, e se for mais que 7 não é tão bom. Por exemplo, enquanto as medidas de controle inferior a 7, a somatória de 7 da soma daquelas 4 variáveis, inferior a 7 pontos, estabelecer as ações de prevenção, contenção, sem obrigatoriedade de monitorar através de indicador. Quando é igual ou superior a 7 pontos, as medidas de controle devem estabelecer ações de prevenção, contenção e sistema de monitoramento de forma a garantir a prevenção do risco,
certo? Então, a linha de corte é a somatória número 7, de total 7. Bom, a segunda ferramenta usada para mapear risco é a APR, Análise Preliminar de Risco. E como o próprio nome já diz, ele é aplicado nas fases iniciais de novos projetos ou novas atividades. E é uma ferramenta utilizada para evitar futuros acidentes. Consiste basicamente na construção de uma tabela, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, em que são listados os possíveis riscos relacionados ou à assistência ou ao gerenciamento e quais são as causas e consequências desse perigo. Essas análises são feitas de acordo com o grau de severidade e a probabilidade de acontecerem, gerando um índice de risco que vai de 1 a 3, sendo 3 o mais grave. E aí, nessa tabela, você pode acrescentar informações e medidas preventivas ou corretivas. Bom, como eu já disse, a APR analisa a probabilidade do evento ocorrer, certo? E a probabilidade também recebe a nota de 1 a 3, sendo 1 pouco provável, 2 provável e 3 muito provável, tá? Então, você vai analisar aqui a probabilidade. E o próximo slide, nós vamos analisar. Na tabela anterior, nós vimos então a probabilidade. Aqui, gente, a gente vai analisar a gravidade, sendo 1 levemente prejudicial e 2 prejudicial, 3 extremamente prejudicial. E aí a gente tem a escala, a APR, ela divide, você pode analisar tanto os processos assistenciais, que relacionados ao cliente interno ou externo, ou problemas relacionados à reputação da empresa, que são os problemas gerenciais, tá? Então, você faz a PR tanto para processos assistenciais quanto para gerenciais. Esse slide também fala da escala de gravidade na PR, só ressaltando que eu esqueci de falar no slide anterior. O slide anterior fala da gravidade relacionada a problemas que possam interferir na assistência ao paciente ou ao cliente interno e externo. Esse slide aqui fala da gravidade relacionado aos problemas que possam interferir nos processos de gestão. Também recebem a nota 1 a 3, tá? Por exemplo, o que é levemente prejudicial nos processos de gestão? São os erros menores no sistema ou processos que requerem ação corretiva sem impacto institucional, que não interfiram na segurança do cliente ou do colaborador. E já em relação à gestão, que é extremamente prejudicial, são estratégias não consistentes com exigências governamentais, falência no sistema, quer dizer, é uma pontuação extremamente ruim, certo? Então, para fazer a PR, gente, aqui é a intersecção entre a probabilidade e a gravidade, e aí você vai saber o risco. Aqui, gente, a gente não faz a soma, que nem no FEMEI. Aqui a gente multiplica, tá? Por exemplo, o 1 vezes 3 dá 3, moderado. 3 vezes 2 dá 6, crítico. 3 vezes 3 dá 9, tá? Então, é isso. Você tem que ter essa tabela para saber qual vai ser a multiplicação entre a probabilidade e a gravidade do que você está analisando, certo? Então, você pega um evento levemente prejudicial, mas que é muito provável de acontecer, tá? Então, o seu resultado vai dar 3. Qual que é o exemplo disso? É você fazer a identificação errada do paciente, tá? Isso pode ser muito provável e levemente prejudicial, mas que isso, quando então não acarretou muitos problemas para o paciente, certo? Então, aí o produto deu 3.
E aí, na próxima tabela, eu vou mostrar para vocês o que significa essa nota 3, essa nota 6, essa nota 9, tá? De acordo com os valores dessa tabela. Então, gente, com base naquela tabela anterior, se deu a nota 1, tá? Onde foi pouco provável o risco é mínimo. Então, dá 1 vezes 1 desprezível. Não é requerido nenhuma ação e não é necessário conservar registros documentados, certo? Deu a nota 2, é tolerável, é requerido um controle simples. Exemplo, fazer um protocolo, um registro de treinamento, um registro de instrução de trabalho, isso tudo tem que ser repassado para os colaboradores. Quando deu o resultado de uma nota 3 e 4, então o risco ele é moderado. Então devem ser feitos esforços para reduzir o risco e as medidas para a redução do risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. E aí é imprescindível o monitoramento com indicador. Quando naquela tabela o resultado foi de 5 a 6, o risco é crítico. O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido. Se o risco envolve trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente. Esses riscos aparecerão identificados na planilha e seu plano de ação deverá ser monitorado através de um indicador, demonstrando a melhoria dos resultados. O status do desenvolvimento do plano de contingência deverá ser sinalizado e descrito com a atualização posterior do documento. Se o resultado deu de 7 a 9, o risco é intolerável. O trabalho não deve ser iniciado também, né? Ele não pode ser iniciado ou continuado também até que o risco tenha sido reduzido. Se não é possível reduzir o risco, o trabalho tem que ser permanentemente proibido. Então, se você não consegue reduzir o risco, o trabalho deve ser proibido. A execução do seu plano de ação deverá ser imediato. O mesmo deverá ser monitorado através de indicadores, demonstrando a melhoria dos resultados. Esses riscos aparecerão identificados na planilha e devem conter plano de contingência definido caso ocorra o evento com conhecimento por toda a equipe. O que é plano de contingência, gente? Plano de contingência o que a gente faz se aquilo ocorrer. A gente nunca lembra na hora o que a gente faz, por exemplo, quando você perde um documento importante. Tá, o plano de contingência vai te falar o que você tem que fazer quando isso ocorra. Isso então é chamado de plano de contingência. Aqui só para vocês lembrarem, como eu falei, a PR também envolve, você então descobre, faz análise preliminar de riscos, e aí você vai receber aquela nota, e aí você tem que fazer um plano de ação, onde você vai descrever as barreiras, as medidas preventivas de controle ou ações mitigatórias, que são as ações que vão evitar para que aquilo não ocorra, tá? E o plano de contingência, o que você vai fazer, o que você tem que fazer se aquele evento acontecer. Esse é o plano de contingência. Então, vocês entenderam a análise preliminar de risco. A seguir, nós vamos falar a terceira ferramenta de mapeamento de risco. A terceira ferramenta, gente, é a análise de Boltai. Só para voltar um pouquinho, gente, bem no comecinho, quando eu trabalhava nessa área, começou a FEMEA. Depois da FEMEA entrou na moda a PR. Agora a moda, o must da moda é o Boltai, tá, gente? Então, esse é a ferramenta de mapeamento de risco mais usada nos hospitais e de maior credibilidade nas acreditações. Boltai é gravata e realmente, gente, tem a forma de uma gravata borboleta, ó, aqui e aqui, certo? E aí você coloca o evento e de um lado você coloca as fontes do risco de acontecer aquele evento e do outro lado da gravata são as consequências,
tá? Então, o bow tie é uma maneira esquemática de descrever os caminhos de um risco, desde as causas até as consequências. Uma abinha da gravatinha é a causa, o nó de dentro é o evento e outra abinha da gravatinha borboletas é as consequências. Então, o foco está nas barreiras entre as causas e o efeito e na barreira entre o risco e as consequências. E aqui para vocês entenderem melhor, já que é o que é mais usado hoje nos hospitais, o bow tie. Então vejam vocês aqui, gente. O exemplo é o erro de medicação. Aqui são as causas do lado esquerdo e do lado direito são as consequências. E o nó da gravata é o evento propriamente dito, tá? Então vocês têm as fontes de risco e os controles de prevenção, para que aquilo não ocorra. E do outro lado, no lado direito da gravata, os controles de atenuação. Então, aconteceu o erro de medicação, por exemplo, o que você faz para atenuar aquele problema que vai ser gerado com esse erro, certo? Então, nesse slide vocês podem ver o erro de medicação, né? E aí as causas: paciente errado, droga vencida, via errada. Como você consegue se prevenir? No paciente errado, conferir o nome. Na droga vencida, conferir a validade. Na via errada, conferir a prescrição. Certo? E aqui você também pode, na via errada, ter o uso de dispositivos corretos. Mas você não fez isso, né? E aconteceu o evento. Aí você vai fazer os controles de atenuação. Quais as consequências de você fazer um erro de medicação? Dano para o paciente, morte, né? E uma ação legal que a família pode processar o hospital. Então, aconteceu o erro de medicação. Qual que é o antídoto? Observação clínica, o disclosure quando ocorreu a morte. E o disclosure também, quando teve uma ação legal. E o que é disclosure, gente? Também é uma coisa muito moderna que está acontecendo no hospital. Disclosure, gente, é você colocar frente a frente, você conversar com a família, chamar o diretor do hospital, você envolvido e mais a família, e vocês vão discutir juntos o que vocês vão fazer perante aquela morte, o que a família quer saber, você vai abrir o jogo. Isso chama disclosure, é uma terminologia em inglês que vocês vão conversar cara a cara, sem medo e com toda a verdade em relação àquele problema que aconteceu. Isso está sendo muito em moda hoje em dia, o envolvimento da família quando ocorre um evento adverso, é o disclosure. E aqui, gente, é o bow tie. Agora, primeiro eu dei o exemplo, agora eu estou fazendo a forma esquemática para vocês entenderem. Aí vocês têm as causas e as consequências. Mas lembra que entre aqui nas causas tem as ameaças, que são os perigos que você pode e deve atuar. Então, nas causas, você age com a prevenção, você previne, tá? O evento adverso, aí teve o evento indesejado, você faz a mitigação, a contingência. Aconteceu, o que você vai fazer perante aquele efeito, tá? Que são as consequências. E aí é feito um bow tie para cada evento indesejável. Troca de medicação, queda no leito, úlcera por pressão, fazer cirurgia no paciente errado, tá? Então você faz um bow tie para cada evento indesejável. Nesses slides a seguir, eu trouxe para vocês, até para vocês terem, que é bem legal, um bow tie de queda, outro bow tie de flebite, tá? Você fala das causas, prevenção, mitigação, efeito e as consequências. Muito jóia, gente, que vocês vão ver, leiam esse slide depois com atenção para vocês entenderem bem o bow tie, que é muito, muito legal. E aqui já está super completo. E aqui, gente, finalizando as ferramentas de mapeamento de risco,
Então, gente, gestão de risco, segurança do paciente, um fator tem a ver com o outro, são coisas totalmente interrelacionadas e quando você trabalha com gestão de risco, consequentemente, você está trabalhando com a segurança do paciente. Para finalizar, gente, a parte de mapeamento de risco e gerenciamento de risco em serviços de saúde, eu vou colocar a falar para vocês agora os 7 passos para a segurança do paciente, tá? Promover a cultura de segurança. Eu já falei bem para vocês o que é cultura. Cultura é aquela coisa que fica enraigada, tá? Passo 2, liderar e apoiar a equipe assistencial. Passo 3, integrar as atividades de gestão de risco, promover a notificação dos incidentes de segurança. 5, estimular a participação do paciente no processo assistencial. 6, aprender e compartilhar o aprendizado sobre segurança. E 7, implementar práticas de segurança. Muito legal que vocês veem que fala de cultura, de você apoiar a equipe, de você integrar as atividades de gestão de risco no processo assistencial, você ter a cultura da notificação, estimular o paciente nesse processo, da participação do paciente. E o passo 6, compartilhar esse aprendizado, que é muito legal, você aprender com erro e aí implementar as práticas de segurança. Tá finalizando então esse bloco de mapeamento de riscos nesse bloco de gestão de riscos. Gente, eu vou continuar na segunda metade dessa aula com metodologia de resolução de problemas, certo? Na outra videoaula. Gente, fique calma, ainda não acabou. Me aguardem.